Hoje é dia 1º de abril e em vez de fazer algum vídeo mais palhaçadinha, né, trazer uma notícia falsa, fazer, sei lá, um vídeo falando bem de um filme do Zack Snyder, eu vim aqui fazer uma brincadeira, fazer uma tier list, que é algo que eu nunca fiz no canal, mas eu sempre vejo o pessoal fazendo e sempre penso, pô, isso aqui é um formato legal, dá pra fazer uma brincadeira, dá pra fazer uns comentários bem maneiros com isso. E aí eu fiz essa tier list dos maiores mentirosos do cinema. Eu fiz aqui com 13 personagens e 5 categorias, né? As categorias são Deus da Mentira, Engana até o Diabo, Mente Bem, é inofensivo e não engana ninguém. Coloquei aqui 3 personagens que eu fui lembrando, que eu falei, pô, dá pra colocar aqui numa lista de mentiroso ali. Lembrando que eu só peguei de filmes que eu assisti, então eu até procurei outros personagens. Tinha personagem do Talentoso Ripley, só que eu nunca vi Talentoso Ripley, então eu falei, não vou poder opinar aqui. Falei, não, vou colocar gente que eu acho legal aqui, que eu acho que funciona bem. Os personagens estão em ordem alfabética. Vou começar aqui com o Alfred Borden, que é o personagem do Christian Bale em The Prestige, que veio aqui como o grande truque do Christopher Nolan, o meu filme favorito do Christopher Nolan, diga-se de passagem. Ah, lembrando que eu vou acabar dando alguns spoilerzinhos aqui dos filmes, tá? Dependendo do que eu for contextualizar de mentira. Esse aqui é um caso, já que eu vou ter que dar spoiler. Então você pode, sei lá, só pular pro próximo personagem, que hoje vai falando do próximo personagem. Mas começando com o Alfred Borden, né, personagem do Christian Bale. Eu vou colocar ele logo, eu vou começar bem aqui, porque eu vou colocar ele em Deus da Mentira. Qualquer coisa eu baixo depois, né? Alfred Borden, porque ele é um personagem aqui, entre o spoiler, ele é um personagem que ele mente a vida inteira. A vida dele é uma mentira, ainda que parcialmente uma mentira, mas é uma mentira para ele conseguir sustentar o truque de mágica, né? Para ele conseguir sustentar todo aquele truque, toda aquela ideia que ele vende do homem que se teleporta ali no palco, que faz um truque que é impossível de você desvendar como ele faz, de fato, mesmo para quem manja de mágica. Ele transforma toda a vida dele em uma mentira. É um filmaço, eu acho muito bom quando ele contextualiza isso, quando ele explica isso. Eu acho que é um filme muito, muito legal mesmo. E eu acho que, né, começando já com o Deus da Mentira, que pra mim que é o Alfred Borden, porque não é fácil, não é fácil você sustentar uma mentira por dias a fio, imagine por uma vida inteira e transformar sua própria vida numa mentira. É acreditar muito ali na mágica, né? Segunda segundo personagem aqui da nossa lista é a Amy Dunn, né, que é a personagem de Garota Exemplar. Eu vou colocar ela aqui em Engana até o Diabo. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu assisti Garota Exemplar. Tava no cinema ali, com uma sessão razoavelmente cheia. Na hora que ela começa a explicar todo o plano dela, gente, eu lembro que o cinema, você ouvia cair uma agulha, porque a galera ficou empolvorosa, inclusive uma das personagens mais assustadoras que a gente tem no cinema, ao meu ver, tá? Porque olha, o jeito como ela manipula, como ela engana, realmente muito legal, é realmente um filmaço, que é a Garota Exemplar. E eu acho que tudo isso vem porque a gente tem uma personagem que ela é incrivelmente mentirosa, também sustenta a mentira muito bem. E é uma personagem que ela vai mentindo, ela vai fazendo uma mentira em cima da mentira, uma mentira em cima da mentira, e ela vai construindo um castelo de cartas ali de mentira, e no final das contas, ela consegue sustentar. É uma personagem que ela consegue ali manter a mentira dela muito bem contada, né, ao ponto de conseguir enganar as pessoas da cidade, o marido, as famílias, o jornal, enfim. É um personagem muito legal, eu gosto muito de Garota Exemplar, e aqui eu já deixo a Amy Dunn, né, a Garota Exemplar, no Engana até o Diabo. Seguindo aqui, como eu falei, tá em ordem alfabética, aqui a gente tem o Danny Ocean, que é o personagem do George Clooney, em 11 Homens e um Segredo, na verdade na trilogia, né, 11 Homens e um Segredo, 11, 12, 13, que é um personagem que, assim, eu gosto muito desse filme, eu acho que 11 Homens e um Segredo é o filme mais charmoso da história do cinema, já falei dele aqui, é um filme que eu acho que é até meio subestimado, assim, que eu gosto bastante, é o Steven Soderbergh fazendo ali um dos seus melhores filmes, e o Danny Ocean, apesar dele ser um bom mentiroso, eu acho que ele é meio inofensivo, porque ele não é um personagem que ele faz nada de mal pra ninguém, a menos que, sei lá, seja um cara que roubou das pessoas, enganou alguns amigos dele, ou roubou a esposa dele, né? Que é o caso ali, que é praticamente, pra quem não lembra, ou pra quem não sabe, 11 Homens no Segredo não é só um filme de assalto, mas também é um filme de vingança, tá? Filmaço. Se você não assistiu, veja. Se você viu, reveja, que é um filme que vale muito a pena rever. Tem muito detalhe. E o Danny Ocean é um dos grandes mentirosos, só que é mais inofensivo, né? Eu acho que dá pra deixar ele inofensivo. Acho que tá bom. O próximo, esse aqui eu pensei, eu falei, cara, eu tenho que colocar eles, que eu coloquei os 2 personagens aqui, mas é pra representar a família Kim do filme Parasita. Quem não viu Parasita é basicamente uma comédia
crítica sobre a sociedade e sobre um conflito de classes, onde uma família pobre tá meio que mentindo para conseguir se infiltrar ali na casa e na vida de uma família rica. Só que a forma como a mentira é contada, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. A forma como a mentira é contada, gente, nossa, é muito bom. Não é à toa que a gente tem um filmaço, não é à toa que Parasita é um filme que ganhou Oscar, né, sendo um filme que não é de língua inglesa. E a família aqui, o jeito que eles vão trazendo a manipulação, como eles vão criando ali toda a brincadeira de fingir que um é um professor, depois fingir que a outra ela é uma psicóloga, e eles vão criando também, como eu falei da Amy Dunne, vão trazendo uma mentira em cima de outra, uma mentira em cima da outra, uma mentira em cima da outra. Cara, é sensacional. Eu acho que eles mentem bem. Eu não diria que eles são inofensivos, apesar de que eles não fazem mal direto, mas para quem assistiu Parasita vai lembrar que existe uns desdobramentos dessa mentira. Só que também, assim, é uma mentira que ela é... Por mais que ela seja uma mentira muito elaborada, ela é uma mentira bem colocada, assim, ela é bem contida pro escopo ali da trapaça que eles estão criando, né? Então, colocar eles em mentem bem. Próximo personagem é o Ferris Bueller, de Salve Ferris, ali, né? Do Curtindo a Vida Doidado, Ferris Bueller Day Off. Personagem maravilhoso de um filme que é um clássico dos anos 80, é um clássico da Sessão da Tarde. Eu acho que Ferris Bueller, quando eu fui pensar nos mentirosos do Ferris Bueller, foi um dos primeiros que me veio na cabeça. Não dá pra falar de mentirosos do cinema sem colocar o Ferris Bueller. Mas, assim, mente muito bem. Mente muito bem. Mas ele também é meio inofensivo, né? Pensando aqui, tipo, o cara só queria um dia de folga. Quem nunca ali, né, matou aula, que nunca deu uma fugida da escola. Ferris Bueller tá nessa... Acho que tá nessa classificação aqui de inofensivo. Talvez mente bem, mas... Deixar por enquanto, eu vou deixar ele inofensivo. Pinóquio. Pinóquio eu só coloquei também porque tinha que estar, né? Uma lista de mentirosos sem Pinóquio é difícil, mas assim... não engana ninguém, né? Na hora que ele mente, ele já se entrega ali, o nariz já entrega. Mas é um mentiroso do cinema, né? Com certeza um dos mentirosos do cinema. Faz um tempinho que eu vi Pinóquio, assim, não me lembro de amar tanto. Acho que a melhor coisa do filme é o gatinho, é o Fígaro. Não sou muito fã do Pinóquio, não sou muito fã da história do Pinóquio. Acho que é uma história também que é tão recontada, né? Existem tantas versões ali de Pinóquio. A gente meio que até vai entrar em uma aqui depois. Mas assim, Pinóquio, como eu falei, uma lista de mentirosos, se você não colocar Pinóquio, é meu hors concurso, mas vou colocar aí como não engana ninguém. E o próximo da lista é o primeiro dos dois personagens de Leonardo DiCaprio, aqui nessa tier list, que é o Jordan Belfort, personagem do DiCaprio em O Lobo de Wall Street, filmaço de senhor Martin Scorsese. Cara, esse aqui, olha, poderia ser Deus da Mentira, mas eu acho que eu vou colocar ele engana até o diabo mesmo, porque é um personagem que, gente, como ele vai também manipulando, e ele é um personagem de excessos, né? Um personagem que ele vai, tá sempre ali no máximo, vivendo no máximo, tudo do mais exagerado possível, drogas, álcool, sexo. A forma como ele vai criando e tocando a vida dele ali, e o Martin Scorsese ele representa isso de uma forma tão legal, porque o filme também é um filme de excessos, né? Tudo muito assim grandioso, tudo é muito épico, as mentiras, os crimes, assim, é tudo representado de uma forma muito exagerada, muito no extremo. O próprio filme acaba sendo muito longo, também como um traço dessa personalidade do Jordan Belfort. Só que assim, é um cara que mente muito bem, acho que não dá pra colocar ele mente bem, ele é acima disso. Mas ele não é Deus da mentira também, eu acho que não dá, ele é pego ali no final das contas, né? A mentira dele tem um limite muito claro, ele é um mentiroso muito bom, mas que a mentira dele claramente tem um limite, até porque aqui a gente tá falando de alguns personagens da ficção. O Jordan Belfort, ele é um dos poucos aqui que ele não é um personagem da ficção, né, de fato. Ele é um personagem baseado numa história real, e aí a história real ela é um pouco mais restrita, né, assim, acaba... Por mais mentiroso que ele seja, ele não consegue ser ali um mentiroso que ninguém vai conseguir desmentir as mentiras dele. Porém, dito isso, ele mente muito bem, engana pra caramba, passa a perna em muita gente até ele conseguir ser pego. Então eu vou deixar ele aqui em engana até o diabo. O próximo da lista também é um que eu falei, cara, não dá pra fazer uma lista de mentirosos sem mencionar Capitão Jack Sparrow, da trilogia Piratas do Caribe, né, da franquia Piratas do Caribe. Jack Sparrow interpretado pelo Johnny Depp.
Que personagem maravilhoso que é. Eu adoro o Jack. Acho que ele é o coração da franquia ali. Personagem que, assim, não tem como não se apegar, não tem como não se divertir com o Jack Sparrow. Assim, acho que é um filme que... Ele é muito da razão pelo qual esse filme ele é tão bom. E aí eu falei, pô, não, tem que pôr Jack Sparrow. Jack Sparrow é o cara que ele entra nos lugares, ele mente, ele trapaceia, ele é um cara que vai passando a perna em todas as pessoas da sala. E quando as pessoas começam a se tocar que talvez tenham sido enganadas por ele já tá no navio dele, ó. Já foi embora, tá longe. Cara, Jack Sparrow é um personagem que eu tenho que colocar ele aqui como Deus da mentira. Pra mim, ele é o personagem que ele define isso, até porque é muito legal. Muitos personagens aqui, por mais que eles sejam mentirosos, eles não são necessariamente maus, né? O Danny Ocean não é mau, o Ferris Bueller não é mau. Eu acho que o Alfred Borden, apesar de existir uma coisa ali, ele também não é um personagem, tipo, um vilão, sabe? Ele pode ser um antagonista, mas ele não é bem um vilão. Jack Sparrow é um dos que, claramente, ele pode ser colocado no herói, né? Ele é um cara que ele é heróico, ele tem seus momentos heróicos, apesar dele, por vezes, atuar como anti-herói. Mas ele também nunca é mal, só que ele mente de um jeito, ele domina a arte da mentira de tal forma. Cara, assim, não dá pra não colocar aqui. Ele é mais trapaceiro, né? Ele é mais o trickster. Mas, assim, o Jack Sparrow, ele... o Deus da mentira, não tem como. É muito bom, muito bom. Eu acho que outro que entra quase nessa categoria é o Frank Abagnale Jr., também interpretado pelo Leonardo DiCaprio, ali no filme Prenda-me se for capaz, do Steven Spielberg, um dos meus filmes favoritos do Spielberg, que também aqui, eu falei, são dois personagens nessa lista que são personagens reais, né, que estão no cinema, mas eles são personagens reais. O Frank Abagnale Jr. é um desses personagens, também interpretado pelo Leonardo DiCaprio, outro personagem também muito mentiroso do Leonardo DiCaprio, e que assim, eu acho que ele entra... o que eu falei do Belfort, né, do Lobo de Wall Street, ele meio que se aplica também aqui, porque é um personagem que é real. Ele é um personagem que ele... Quer saber? Hoje eu vou mudar uma coisa. Eu vou deixar o Jordan Belfort em mente muito bem, porque o Frank Abagnale, eu vou colocar ele em Engana Até o Diabo. Vou colocar ele na frente da Midani aqui. Porque ele é o cara que, assim, ele também domina a arte da mentira como ninguém, né? Todo o lance dele ter sido ensinado ali pelo pai dele, como que ele, né, ele mentia, que você tem que distrair, você tem que ter um charme, o time tal só sempre ganha porque as pessoas não olham pro time, olham pros uniformes, então você tem que estar bem trajado, você tem que encarnar a mentira de uma forma... E a forma como ele mente, assim, quase que no improviso, tem várias cenas do filme onde ele finge ser professor, onde ele finge ser um policial, alguém do FBI, pra despistar o policial, né, o detetive que tá atrás dele, que é interpretado pelo Tom Hanks. Cara, ele ali é Engana Até o Diabo. E aí o próximo é literalmente o Deus da Mentira, né, que é o Loki. Loki que já foi até meio que despromovido pra Deus das Histórias na série dele. Porque ele deixa de ser o Deus das Mentiras, que a mentira é ruim. Ah, não, cara, a mentira pode ser uma mentira... Nossa, gente, derrubei minha água aqui. Não, a mentira não precisa ser ruim, pode ser uma mentira inocente, né? Eu coloquei até a categoria de inofensiva aqui. Pode ser uma mentirinha inocente, pode ser uma mentirinha do bem. Dá pra ser uma mentirinha mais light, assim. Eu acho que o Loki, ele é o cara que ele engana pro bem, engana pro mal. Na maioria das vezes ele tá ali como vilão, mas o Loki dos filmes, que é o que eu coloquei aqui, é tão charmoso, né? Que ele vai ali pra um lado mais de um anti-herói, até ele realmente ser mais heróico e tal. E aí, assim, é o Deus da Mentira, engana bem, engana muito bem. Eu acho que ele engana até o diabo. Eu acho que eu não vou colocar ele como Deus da Mentira, porque Deus da Mentira eu vou deixar reservado para quem engana praticamente Deus, o diabo e até Nossa Senhora, que é o nosso maior mentiroso do Brasil, que é João Grilo. João Grilo eu já vou deixar logo em Deus da Mentira. Gente, João Grilo, cara, como fazer uma lista de mentirosos do cinema sem mencionar João Grilo? João Grilo também é um cara que domina a arte de mentir, ele consegue ali trabalhar a mentira de uma forma que ele vai também quase que no improviso. Eu acho que o Frank Abagnale Jr., né, do DiCaprio, o que ele é ali na vida real, eu acho que o personagem mais próximo disso na ficção é o João Grilo, que o João Grilo ele também parece de improviso, ele inventa história, ele vai cruzando as histórias, ele vai passando a perna em todo mundo também. Também inofensivo, né, porque ele não faz isso por mal, apesar de que ele usa ali a mentira pra se livrar do cangaceiro. Não é pro mal, mas é um deus da mentira, ele vai até o céu e consegue ser tão ali enganador, assim, ele é tão manipulador, pro bem, nesse caso,
que ele consegue driblar até mesmo a própria morte. Então, Loki, por mais que o Loki seja literalmente o deus da mentira, eu vou deixar para preencher a categoria o João Grilo, que é, né, nosso Matheus Nastergalli aí, um dos grandes personagens e grandes artistas do Brasil. Deixo aqui minha homenagem no Dia da Mentira, porque João Grilo, ele é um dos grandes mentirosos. E aqui esse eu poderia colocar em Deus da Mentira também, né? Kaiser Souza, que é o... eu não lembro o nome do personagem, mas é o personagem do... Não esqueci o nome do ator também, mas é dos Suspeitos, né? The Usual Suspects, que é aquele filme que tem... É muito conhecido porque tem os amigos ali, os caras na identificação do suspeito. E é um filme que, assim, por mais que eu não amo esse filme, tá, gente? Muita gente ama esse filme, adora esse filme. Eu vou colocar ele até aqui, assim, à frente do... Cheguei na frente do Frank Abagnale. Lembrando que eu falei do Frank Abagnale, que é o personagem real e tal. A gente tem uma história aqui no Brasil também, né, que virou o filme Vips, só que, novamente, eu não assisti o filme Vips, então eu só coloquei de filmes que eu assisti. E aí, voltando pros Suspeitos, esse personagem, ele tem um nome, ele tem uma coisa, mas o personagem final ali, entra o spoiler, que é o Kaiser Souza, que é basicamente o policial querendo saber quem é Kaiser Souza, essa grande lenda do crime organizado. E aí esse personagem ali, que é o protagonista, um dos protagonistas, ele vai contar a história dele com o crime organizado. Ele é aquele personagem que olham pra ele, subestimam, porque ele tem ali uma paralisia no corpo, ele manca, tal. Ele é um cara que fala todo pra baixo, ele é todo coitadinho, nossa, meu Deus, ele não faria mal pra ninguém. Mas, aí quando a gente chega na cena final do filme, né, que ele já foi dispensado pela polícia, a gente tem a grande revelação, o grande spoiler dos Suspeitos, que ele, esse tempo todo, ele tava contando uma mentira. Ele é o Kaiser Souza. Só que a grande virada disso, a grande sacada disso é que ele tava contando uma história, o filme inteiro que a gente assistiu é a mentira desse cara, que ele foi inventando ali, que ele foi puxando, que ele foi pegando, ele viu o nomezinho na caneca, puxou ali pra mentira dele, ele viu o nomezinho no quadro que tava atrás do policial que ele tava falando, o quadro tava atrás, ele pegou o nome, foi trazendo, então ele foi transformando aquele monte de verdades, aquele monte de fatos em uma grandíssima mentira, e ele fica marcado ali pela frase que ele fala no filme, né, que é o grande truque, o maior truque do diabo é fazer as pessoas acreditarem que ele nunca existiu, né, algo assim. Cara, grandíssimo mentiroso, acho que também daria até pra colocar ele em Deus da Mentira, mas eu prefiro manter os outros três que eu coloquei ali, porque eu acho que, apesar de estar no mesmo nível, assim, eu prefiro deixar os outros três, que eu tenho mais carinho, porque eu não gosto tanto dos Suspeitos, mas olha, é uma mentira que ele tem ali no filme que é uma grandíssima mentira, eu acho que é muito mais a forma como ele mente, né? Novamente, a arte da mentira que ele consegue trazer ali, mais até do que a mentira em si. E pra fechar, a gente tem o Fletcher, do Jim Carrey, personagem de O Mentiroso, né? Liar, Liar. Personagem muito querido. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que, assim, é um filme que eu assisto várias vezes, eu dou muita risada. É um filme que eu, assim, com o passar dos anos eu assisti muitas vezes, e com o passar dos anos eu dei muita risada, e eu continuo até hoje assistindo e dando risada. É um filme hilário, Jim Carrey no seu auge também, né, que é bem naquela época que ele tava fazendo um monte de filme, trazendo aquele jeitinho dele, né, aquele jeitinho de caras e bocas, aquelas brincadeiras do exagero corporal, né, o overacting do Jim Carrey, ali usado pro bem. O mentiroso, novamente, acho que tal qual o Pinóquio, não dava pra fazer uma tier list de mentirosos e não colocar o Jim Carrey, né, esse personagem do Jim Carrey especificamente. Daria até pra talvez trazer outros personagens, né, talvez o Máscara, mas eu acho que, pô, é o Mentiroso, sabe? É o nome do filme. Esse personagem que ele tem um lance dele ser tão mentiroso, ele mente pra todo mundo, ele mente pro filho, mente pra ex, mente pras mulheres, e aí no aniversário do filho dele, que não pôde estar lá na hora certa, né? Porque ele mente, claro. Ele deseja que o pai fique pelo menos 24 horas sem contar uma mentira. E aí ele tem um caso super importante, ele é advogado, então ele tem que... A mentira é o jeito que ele usa pra viver, né? Porque ele distorce as verdades pra conseguir ganhar muitos casos às vezes. Não é à toa que ele é um advogado que o pessoal sempre fala, pô, ele é muito bom, né? Ele meio que não tem escrúpulos. E aí ele vai ter que falar a verdade toda vez que ele tenta mentir. A gente tem o Jim Carrey no seu overacting, no auge. Mas, dito tudo isso, é um personagem que mente muito bem, é um personagem que ele é super divertido,
Mas o que a gente assiste ali, suas 24 horas, que ele tá tentando mentir, ele não tá conseguindo mentir, de fato, mas a gente vê o esforço desse homem pra mentir. De toda forma, eu ainda acho que, apesar de ser um mentiroso muito bom, quando ele não está mentindo, ele é inofensivo, né, gente? Ele é um personagem ali, ele não tá fazendo mal, de fato, pra ninguém, apesar de que talvez poderia ser debatido, mas assim, longe de querer defender a classe advogado aqui, mas, né. Mas o personagem do Jim Carrey eu vejo como inofensivo, talvez porque é o Jim Carrey, é muito carismático, talvez. Mas assim, tá aqui. Essa é a minha lista, minha tier list. Primeira tier list do canal, vou tentar fazer mais vezes, e aí nas próximas talvez saia melhor, porque aqui eu... Primeira vez que eu tô fazendo, gente, dá uma... Né, passa um pano aí pra mim. Mas assim, os maiores mentirosos do cinema, coloquei 3 personagens. Deus da Mentira, Engana Até o Diabo, mente bem, inofensivo e não engana ninguém. Pinóquio não engana ninguém, né? Ele se entrega facilmente, apesar dele também ser bem inofensivo. E ali, Deus da Mentira, Alfred Borden, de O Grande Truque, Jack Sparrow, da saga Piratas do Caribe, e o nosso queridíssimo João Grilo, do Alto da Compadecida, o homem que consegue enganar até a morte. E é isso. Então é isso, pessoal. Vou deixar linkado aqui 2 vídeos. Se você gostou desse, dá uma olhada nos vídeos que eu vou deixar linkados aqui no canal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.